Para conversar mais sobre os assuntos envolvendo o Talibã, convidamos Alexandre Danieli. Ele é ex-fuzileiro naval e atuou no Afeganistão pelos Estados Unidos contra o Talibã. Alexandre, ótima noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Bom, você ficou 8 meses no Afeganistão, se não me engano, no momento em que o grupo fundamentalista não estava no poder, mas comandava algumas regiões. Então, eu te pergunto, como era combater o grupo? Quais foram as suas experiências? O que você pode dizer num paralelo ao que a gente está vendo hoje? Então, muito obrigado aos amigos aqui do JR News. Então, em 2010 e 2011 foram os anos bem difíceis em combate ao Talibã na região, na fronteira com o Paquistão e com o Irã. Foi quando eu estava lá, junto com os fuzileiros navais, os US Marines, e o povo tinha muito medo. O medo estava, assim, lacrado na alma e no coração de todo o povo afegão. É um povo muito fraco, frágil, pobre, sem cultura, sem conhecimento. E era muito difícil explicar para eles que se a gente treinasse a polícia, o exército deles mesmo, poderia ficar melhor. O que nos pegou de surpresa foi que mais de 300 mil soldados que a gente treinou no Afeganistão simplesmente se entregaram em fator de dias, né? Mas o meu medo é que o Talibã, ele, pelo que a gente viu morando lá, ele gostava de botar muito medo das pessoas. Quando alguém cometia os pecados contra a Sharia, que é a regra de leis deles, eles colocavam na praça pública e começavam a cortar um membro do corpo da pessoa por dia. Eles não deixavam a pessoa morrer, estancavam o sangue, tiravam um braço, tiravam uma perna, tiravam o nariz, um ouvido. A pessoa demorava 7 a 8 dias para falecer em praça pública. Então, por isso que essas imagens, para mim, que fiquei lá 8 meses, não é chocante, porque eles provavelmente preferem morrer pendurado numa asa de avião, numa roda de avião, do que ser morto dessa forma de tortura que o Talibã não esconde que eles fazem e eles acreditam. Eles são fundamentalistas fanáticos islâmicos, estão aí para trazer o terror de volta ao mundo. Alexandre, você falou nessa questão do medo. O presidente americano Joe Biden, no seu discurso após aquelas cenas essas que você mencionou do avião da Força Aérea Americana deixando Cabul, cita que o povo afegão não quis ir para a guerra e ele não poderia deixar americanos lutando por uma guerra que não era dele. Você citou um medo. Há também uma falta, você percebeu essa falta de unidade do povo afegão? Ou seja, não havia uma esperança em algum político ou em políticos da região, a dificuldade entre povos muito distintos, tribais. Esse foi um grande fator para você acreditar deles justamente não irem à guerra contra o Talibã? Exatamente. Como é um povo tribal, a gente tinha dificuldade de explicar as fronteiras geográficas para o povo do Afeganistão. Eles não entendiam os estados, cidades, países. Para eles, como são povos tribais, é tudo via etnia. Eu me senti como se eu tivesse me recolocado para um filme da época de Jesus Cristo, quando eu fui para o interior, para essa área gigantesca que era o centro de treinamento dos terroristas. E eles não reconhecem isso. Então, para eles é difícil lutar por uma bandeira, lutar por um país que às vezes eles não conhecem, não acreditam. Então, eu acho que esse foi o grande fator. A gente talvez não conseguiu passar autoestima, não conseguimos ensinar coragem para o povo lutar. Eu costumo comparar com o PCC no Rio e São Paulo, né? Que às vezes a gente pensa, poxa, por que o pessoal não se revolta e vai contra o crime organizado no Brasil? É a mesma questão, por que o afegão não vai contra o crime organizado, contra o Talibã lá no Afeganistão? Alexandre, hoje o porta-voz disse que não haverá democracia no país, ou seja, o povo não vai poder escolher o seu governante, né? Cada vez mais, isso em pouco tempo a gente já percebe essa violência no tratar a população. Agora, o que o povo afegão falava sobre a saída dos militares americanos do país? O medo, como você relatou, sempre esteve presente na população. E o que você sentiu ao ver essa desistência dos militares, né? Você falou que foi pego de surpresa. Você acha que pode ter sido uma ordem que veio de cima ou é aquela coisa de recuar mesmo porque não tem mais jeito, o Talibã ia chegar ao poder de qualquer forma? Então, eu acho que foi um pouco desse medo enraizado, né? Esse medo que eles têm de 96 a 2001 ficou muito enraizado na alma e no coração do povo afegão.
A minha opinião pessoal, talvez isso tenha acontecido. A gente estava lá tentando incentivá-los, treiná-los, né, para melhor acudir o seu povo. Eu fiquei até um pouco esperançoso, há 2 dias atrás, o porta-voz Talibã falou em amigável, falou em moderado, mas pelo visto eles não vão conseguir fazer isso, né? Eu até penso que a retirada das tropas, não só dos Estados Unidos, lembrando que tinha 17 países nessa guerra, foi porque a opinião pública era contra a guerra, contra a invasão, né? Então, os políticos do Ocidente foram ouvindo a opinião pública. Aí você retirando as tropas, agora você trouxe a tortura e o terrorismo. Então é difícil você conseguir que todo mundo fique contente, porque sem a invasão militar, sem o apoio militar, vai existir esse extremismo. E não é só no Afeganistão, tem na Síria, no Iêmen, tem vários países na região que deveria ter, sim, um tipo de apoio militar da ONU, da OTAN, do mundo inteiro, para que isso não aconteça, porque agora vocês se preparem, os vídeos que vai vir de agora em diante vão ser cada vez pior, mais maltratos. O Talibã sobrevive com a venda do ópio para a heroína e a venda de mulheres no mercado negro. E isso vai agora acontecer mais do que nunca. Alexandre, você cita o poderio e o medo que o Talibã provocava nas pessoas. Qual é o tamanho da sua preocupação com as armas que foram deixadas justamente para o treinamento militar do povo afegão, mas que, consequentemente, esse arsenal vai parar na mão desses radicais? Então, a preocupação não é tão grande porque eles não sabem, às vezes, manusear as armas, o equipamento, né? A gente não deixou um equipamento, assim, com muita tecnologia, a munição vai acabar. É claro, preocupa, mas a gente tem vários grupos militares, como aí Navy SEALs, Boinas Verdes, que fazem missões que ninguém fica sabendo. Isso não é a preocupação maior. A preocupação maior é como eles vão agir com a população, os 50 milhões de habitantes na região do Afeganistão. Porque Cabul talvez seja bonitinho, seja o lugar menos pior, porque é uma cidade grande, moderna, tem várias mídias, várias câmeras, mas o meu medo maior é com o resto do país, onde poucas câmeras vão chegar, poucas ajudas vão chegar e eu acho que vai complicar. Eu acho que os grupos terroristas, fundamentalistas já estão usando redes sociais, melhoraram tecnologicamente para fazer mais recrutamento. E eu acho que esses 5 a 10 anos que nós tivemos pouquíssimos atentados de fundamentalistas islâmicos na Europa, América do Norte, talvez voltem e voltem mais fortes. Alexandre, a maior ironia é que os Estados Unidos passaram anos treinando, como você mesmo disse, o exército e a polícia afegã, para justamente não acontecer o que a gente está vendo nos últimos dias. Apesar de ter ficado 20 anos no Afeganistão, você considera essa missão americana um fracasso? Não é um fracasso, porque o que tinha que ser feito de treinar, ensinar, levar, pegar na mão, fazer junto, foi feito. Agora é que nem um filho você cria e uma hora você tem que deixar esse filho sair de casa e tentar andar sozinho. Agora, isso não pode ser refletido na culpa da OTAN, porque tudo que poderia ser feito foi feito. Criamos escolas, clínicas, né, várias redes, levamos internet para o país todo, eletricidade. Eu acho que não foi. A falha maior foi do povo afegão, que não conseguiu se defender. Infelizmente, era algo que estava fora do nosso poder, era essa vontade deles de lutar contra o Talibã. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por essa conversa, infelizmente, para falar de um tema nada agradável.